Boa tarde, né? Ou quase boa noite já. Olha eu aqui de novo, mais uma vez, querendo deixar uma palavra para todos os meus ouvintes. Que a paz do Senhor seja para todos que estão me ouvindo. Eu dou a paz para todos, porque todos foram criados por Deus, todos são nossos irmãos. Cada um com a sua fé conforme a vontade do nosso Criador. Que a vontade do nosso Criador é que todos ouçam a palavra, pratique a palavra, sirva ao nosso Deus para que sejamos salvos. Porque a salvação vem por Jesus, não há outro, só por Jesus. E Jesus, ele aqui alerta aos discípulos. Ele aqui encoraja seus discípulos. Antes de Jesus ir ao Pai, ele sempre encorajava os discípulos dele e falava da palavra do Pai para com todos que ouviam a ele, né? Então aqui Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar. Você veja o que Jesus ele falou ali para os discípulos e deixou escrito também para os nossos dias. Ele diz que nós não se turbe o nosso coração, que a gente creia em Deus e creia nele também, porque na casa do Pai há muita morada. Aqui, nessa terra, não é a nossa morada. É para sempre, a nossa morada está lá com o Pai. A gente não podemos turbar o nosso coração, temos que crer em Deus e crer que Jesus ele foi preparar um lugar. Porque lá ele diz que tem muitas moradas, lá é muitas e muitas moradas para aqueles que creem nele. E quando descansa desta terra, deste mundo que nós vivemos, a gente temos para onde ir, porque ele preparou um lugar para todos aqueles que creem em Deus e creem nele também. E ele preparou esse lugar, que ele veio para a terra, fez tudo que agradou ao Pai, obedeceu tudo que ele tinha que obedecer, pelos nossos pecados, que ele veio para nos proteger, para nos salvar. E quando ele foi para o Pai, ele foi preparar lugar para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que esperam nele, aqueles que realmente acreditam nele, aqueles que realmente obedecem a ele, faz que se cumpra os mandamentos do Pai nas nossas vidas. Ele aqui, ele deixou essa palavra aqui em João 14, de 1 até o 4. Aqui ele fala na morada que ele foi preparar, porque lá em muitos lugares, são muitas moradas. Quer dizer, morada significa casa. Cada um de nós vamos ter uma morada lá com o Pai. É só a gente fazer tudo direitinho aqui na terra. É só a gente cumprir os mandamentos do nosso Pai, obedecer a Ele, fazer a obra dEle, tudo aquilo que Ele deixou para mim, para você, nós temos que fazer para cumprir a vontade do Pai. Assim como Jesus cumpriu na vida dele a vontade do Pai. Ele obedeceu, ele fez tudo certinho, tudo direitinho. Sofreu muito por mim e por todos que estão me ouvindo. Mas ele subiu feliz e deixou essa notícia escrita nas Escrituras Sagradas para o nosso dia, para que a gente saiba que nós não estamos só, nós estamos com o Criador que nos criou.
Ele nunca nos abandonou, Ele está sempre constante nas nossas vidas, Ele está sempre ao nosso lado. Passe o que nós passamos, Ele sempre está ali para nos confortar, para nos ajudar, para nos dar livramento. Jesus, Ele sempre está preparado para nos ajudar. Nós não estamos só. Temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, que nos protege de todo o mal. É só a gente agradecer. É só a gente não reclamar, não lamentar, não xingar, não falar palavras torpes, não desobedecer os requisitos que Jesus nos deixou. E a gente tem um lugarzinho preparado lá com o Pai e com o nosso Rei, que é Jesus. Mas para não ficar só nessas palavras de encorajamento que Ele encorajou tanto aos discípulos, como deixou para nos encorajar nesses dias tão ruins que nós passamos. O fim está próximo. Porque se a gente olhar bem nas Escrituras, não tem mais nada para se cumprir. O amor de muitos se esfriaram. Muitos estão longe do amor de Deus. Muitos estão fazendo algo que não é para fazer, coisas repugnantes aos olhos do nosso Criador, achando que está fazendo coisas boas e não está. Jesus, Ele foi perfeito aqui na terra. E nós também temos que ter o caráter de Cristo. Ele diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ser pessoas eleitas, pessoas diferentes. Pessoas que as pessoas olhem para a gente e vejam a luz de Jesus sobre nossas vidas. É muito bonito quando Eliseu passou, que aquela mulher observou a caminhada de Eliseu. E ela ficou observando aquele homem. E ela conheceu, ela viu que aquele homem era diferente. E ela chamou o marido dela e disse: marido, meu Senhor, aquele homem é um homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha o caráter de Cristo. Ele era uma pessoa diferencial desse mundo. Ele fazia tudo aquilo que agradava ao nosso Pai. Mesmo que nós soframos, passamos dificuldade, mesmo que nós temos uma vida, às vezes, que não é muito confortável, mas temos que ter o caráter de Cristo, esperar por Ele, porque a nossa viagem é muito próxima, a gente não sabe o dia nem a hora que nós vamos para o Pai. Nós estamos aqui, mas não sabemos como nós saímos dessa terra. Então nós temos que ter algo especial para apresentar ao Pai quando a gente chegar à presença dEle. A gente tem algo especial, porque está tudo escritinho lá, tudo que nós fazemos aqui na terra. Não pense que não está escrito tudo que nós fazemos aqui na terra. Nós temos uma prestação de conta para fazer ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, por isso que nós temos que andar, não perfeita, porque perfeito é Deus, é Cristo. Nós somos ainda pecadores, mas temos que esquecer do pecado e fazer a vontade do nosso Criador. Obedecer, fazer tudo certinho. E aí essa palavra de Jesus, ela é muito gratificante para nossas vidas. E aí eu vou trazer outra palavra maravilhosa que está escrita em Ezequiel 33, de 11 a 15. Ezequiel 33, de 11 a 15. Veja o que o nosso Deus, Ele diz aqui em Ezequiel 33, no 11, que diz assim: e disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva, convertei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque
razão morrerás, ó casa de Israel. Quando Jesus falou ali que a gente não se turbe o nosso coração, creia em Deus e também creia nele também, em Jesus, porque ele estava aqui, estava falando com os discípulos, encorajando os discípulos, dizendo: eu vou para o Pai e vou preparar moradas para vós. E quando eu voltar, eu venho buscar vocês e levarei cada um para a sua morada. Jesus, ele falou aqui em João 4, e ele deixou isso escrito para que nós acreditássemos, creia em Deus e creia nele também. Ele foi para o Pai, mas ele deixou escrito que ele foi preparar a morada para nós. E aqui em Ezequiel, o Senhor Jeová dos Exércitos, que é o nosso Criador, que é o nosso general de guerra, que guerreia ao favor daqueles que o amam a Ele, aqueles que obedecem a Ele. Ele guerreia ao nosso favor. Ele está sempre nos dando livramento. E ele diz aqui, disse: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-o e convertei-o dos vossos maus caminhos, pois, porque razão morrerás, ó casa de Israel. Se não obedecer, morrerás. Não terás perdão. Não tem uma morada lá com Cristo. Não foi reservada uma morada para Ele. Mas Deus, ele está dizendo aqui para todos que possam me ouvir, ele não tem prazer na morte daqueles que não querem Jesus. Ele não tem prazer naqueles que não escolheu a Jesus. Ele não tem prazer na morte das pessoas que não querem Jesus. Aqueles que querem fazer tudo que é errado aos olhos do nosso Deus, do nosso Criador. Mesmo assim, ele deixa declarado aqui nas Escrituras Sagradas que ele não tem prazer na morte de nenhum aqui na terra, porque foi ele que criou. Ele ama o pecador. Ele só abomina o pecado, mas ele ama todos, porque foi ele que criou todos. Então, nós devemos passar isso para todos que possam me ouvir. Converta-se a Jesus, para que o seu lugarzinho esteja lá reservado na morada que ele foi lá reservar. Se converta. Aqueles que estão afastados de Jesus, volte imediatamente, que ainda há tempo. Vai chegar dia de não ter mais tempo. E esse dia está chegando, esse dia está chegando. Então, aqueles que estão fora do pasto, fora do nosso rei, fora do nosso bom pastor, volte para o seu bom pastor. Volte para o teu Criador. Volta ao primeiro amor, aquele primeiro amor que você tinha, que você o amava, que você louvava, glorificava e exaltava. Volta para Ele, porque a sua morada está lá reservada te esperando. Ele te perdoa. É momento da gente pedir perdão e voltar ao nosso Criador. E ele ainda diz aqui: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não viverás no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua injustiça, e nem o dia em que pecar. Então volta imediatamente, se converta imediatamente, porque ainda dá tempo de você voltar correndo. Aqueles que estão afastados, aqueles que nunca deram nem que seu ouvido para ouvir a palavra do teu Criador. Escuta a palavra do teu Criador.
Ouça a palavra do teu Criador. Jesus fala contigo neste momento. Ele fala contigo, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. E Jesus, já lá em João, diz: eu vou para o Pai preparar um lugar para todos aqueles. Quando eu voltar, eu levarei cada um daqueles que estás comigo. Então volta para Jesus imediatamente, porque aqui Jesus está dizendo: você que se afastou de mim, volta para o primeiro amor, volta para mim, porque eu tenho vida eterna para ti. Eu te perdoo, eu te dou veste nova, calçado novo, ainda faço um banquete para você quando voltar para mim. Volta para mim. Jesus está te chamando hoje, ele está te convidando hoje. Se você gostou dessa mensagem, essa mensagem sobre o ímpio que Jesus fala, que Deus fala aqui, está escrito em Ezequiel 33, 11, 13, 14, 15. Leia, coloque no teu coração e veja o que Deus fala com você nessa palavra. E depois você vai para João 4, onde Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede no meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Ele foi preparar lugar para nós. Então converta-se, volte para Jesus imediatamente. Se você está fora dos caminhos de Jesus, volte para o caminho, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes. Compartilhe, inscreva-se nesse canal. Eu agradeço a cada um que está me ouvindo nesta noite. Eu deixo um beijo para todos e um abraço da vovó Marluce. Obrigado mais uma vez.